Se nos deixa um resumo do capítulo 35, Sérgio entrega ao detetive o endereço de Alice Martim. O detetive supõe que Alice seja uma mulher fútil que não fica em casa. Sérgio acha o comentário do detetive insolente e o pede para fazer seu trabalho sem fazer comentários. Acontece um tiroteio entre os bandidos e a polícia. Santos orienta que Paulo corra, pois as coisas vão ficar intensas. Alice pergunta a Gonçalo o motivo de estar ligando para Fernanda. Gonçalo explica que a telefonou para cobrar a forma de um bolo que ela não devolveu. Ao encerrar a ligação e em tom de brincadeira, Alice diz à amiga que não sabia que ela e Gonçalo estavam íntimos. Fernanda diz que acabou se esquecendo de devolver a forma. Lorena confronta Gonçalo por ter mentido que estava na padaria e reitera que já chegou à conclusão de que ele mente para todos. Gonçalo não compreende. Lorena diz que Gonçalo critica o pai, mas é exatamente como ele. Paulo está temeroso quanto à sua fuga. Santos aparece e o encoraja a fugir. Karina informa a Martim que houve um acidente com um dos veículos que transportava alguns detentos ao hospital e entre eles está Paulo. Ao encerrar a ligação, Martim revela a Fagundes que Paulo fugiu. Fagundes não compreende o motivo de Paulo ter fugido e Martim responde que talvez ele não seja tão inocente quanto o pai pensa. Paulo não está de acordo com a fuga e diz que irá voltar para o presídio. Santos diz que isso é uma loucura e reitera que irão colocá-lo em uma cela onde passará muito frio. Paulo diz que irá guardar segredo e não irá entregá-lo. Santos o chama de mal agradecido e reitera que ele iria se dar mal na cadeia com os planos que tinham para ele. Paulo fica surpreso e pergunta que planos são esses. Moisés vai à mansão Carranza e conta a Yara que Paulo fugiu da cadeia. Yara fica surpresa e pergunta o que irá acontecer. Moisés diz que quando Paulo for encontrado, irá apodrecer na cadeia. Sérgio está furioso, pois a notícia de seu divórcio foi vazada. Julieta diz que não compreende sua indignação e o questiona se quer voltar para Alice. Sérgio diz que não e reitera que o que incomoda é que há um espião na emissora. Rebeca e Fernanda ficam surpresas com a transformação de Alice. Rebeca diz a Alice que Sérgio ficará entusiasmado quando vê-la e a pede para dar um abraço em seu marido por ela. Alice estranha o comentário e Fernanda pergunta a Rebeca se ela se esqueceu que Alice e Sérgio estão se divorciando. Rebeca fica sem jeito e tenta disfarçar. Rebeca se despede das amigas e diz que tem um encontro com Fábio. Fernanda e Alice se apressam para alcançá-la e acompanhá-la até em casa. Em tom de deboche, Sérgio cumprimenta Martim por sua nova façanha. Martim não compreende e Julieta diz que foi ele que expôs para a mídia o divórcio entre Sérgio e Alice. Martim diz que por um momento pensou que estivesse na sala de reuniões de uma revista de fofoca e ressalta que deve parabenizar Sérgio, afinal, toda a verdade está se revelando. Sérgio diz que Martim não tem ideia do inimigo que ganhou e reitera que falta muito pouco para que ele pague por tudo que tem feito. Eva surpreende a funcionária do cassino ao aparecer novamente para jogar. Eva diz que tem algumas questões para acertar com a máquina. Moisés orienta Yara a comunicar à polícia caso Paulo entre em contato com ela e reitera que do contrário, ela poderá acabar envolvida na fuga desse assassino. Furiosa, Yara o empurra e diz que Paulo não é um assassino. Moisés pergunta por que ele fugiu da cadeia e Yara responde que talvez ele tenha se dado conta que Moisés iria deixá-lo na cadeia. Moisés diz que Yara deve entender que Paulo a manipulou. Nesse instante, Yaya aparece e informa Yara que um de seus bonsais está murchando. Moisés vai imediatamente para a sala onde estão as plantas e atira alguns vasos no chão. Yara tenta detê-lo e Moisés a questiona como ela se atreveu a desafiá-lo depois de tê-la proibido de voltar à casa de Paulo. Yara diz que não deve nenhuma explicação. Moisés pergunta a Yara se ela está envolvida nisso. Yara lhe dá um tapa no rosto e o pede para ir embora. Santos diz a Paulo que ele nem chegaria ao julgamento, pois antes disso alguém o mataria. Paulo pergunta como ele sabe disso. Santos diz que ouviu os detentos comentarem sobre o assunto e reitera que são ordens de fora, dos mesmos que assustaram Yara. Santos diz que não deixaria que o matasse e reitera que Paulo merece viver mais que ele. Sérgio continua furioso que a notícia de
seu divórcio tenha vazado na mídia. Farta de tantas reclamações, Julieta convida Sérgio para jantarem. Sérgio diz que se sair com ela, vão interpretar que ele é o vilão desse divórcio e reitera que vão pensar que o romance que ele negou sobre eles é verdade. Alice diz a Martim que não compreende como a notícia do divórcio tenha vazado. Martim diz que Lalo tem um ótimo informante e reitera que tem quase certeza de que é Julieta que está vazando essas informações. Martim diz a Alice que gostaria de vê-la. Alice diz que assim que terminar com suas amigas irá vê-lo. Martim fica feliz e ao encerrar a ligação tem a sensação de que alguém o observava. Se trata do detetive que Sérgio contratou. Alice e Fernanda tentam convencer Rebeca a tirar um ano sabático com Fábio para pôr a cabeça em ordem e descansar. Nesse instante, o telefone de Fernanda toca. Se trata de Samuel. Rebeca e Alice orientam a se manter firme e não retirar a denúncia. Fernanda atende Samuel e ele pergunta se ela se esqueceu que os dois tinham que retirar a denúncia. Fernanda explica que teve uma emergência com uma amiga. Samuel pergunta se a tal amiga é Alice e a pede a Fernanda que passe o telefone para ela, pois quer saber a opinião dela sobre Fernanda estar dormindo com Gonçalo. Fernanda pede a Samuel que saia de sua casa, do contrário, irá chamar a polícia. Samuel diz que irá embora, mas reitera que quem brinca com fogo acaba se queimando. Mujica ordena que Gutierrez organize uma grande operação para recuperar Paulo o quanto antes. Sozinho, Mujica recebe uma ligação e diz a alguém que sabe o que significa a fuga de Paulo. Santos entrega uma muda de roupa a Paulo e o pede para que se troque. Paulo diz que não irá com ele. Santos o aconselha a não se entregar. Paulo diz que precisa colocar a cabeça em ordem e pensar no que vai fazer. Santos retira de dentro da camisa o livro que Paulo ganhou de Yara e diz que trouxe para que Paulo não voltasse para o presídio para buscá-lo, e ressalta que há uma lembrança para Paulo dentro do livro. Paulo o abraça e diz que nunca pensou que encontraria um amigo tão bom quanto ele no presídio. Santos vai embora. Paulo abre o livro e vê uma foto de Santos ao lado de uma mulher. Durante a fuga, a polícia encurrala Santos e o mata a tiros. Paulo presencia tudo e fica arrasado com a morte do amigo. Diego confronta Miranda sobre o divórcio de seus pais terem parado na mídia. Os dois imaginam como a imprensa noticiaria algo entre eles. Nesse instante, rola um clima entre os dois e se beijam. Miranda fica assustada. Alice chega à vila onde Martim mora e o detetive a fotografa. Martim abre a porta e fica surpreso com o visual repaginado de Alice. Alice diz que o visitou apenas porque insistiu muito. Martim presenteia Alice com um livro. Se trata de uma antologia de teatro latino-americano feminino para que Alice se inspire. Martim oferece uma taça de vinho e Alice o questiona o que estão comemorando. Martim diz que está comemorando que está perdidamente apaixonado por ela e que a cada dia que passa, os dois estão mais perto de descobrir que devem passar o resto de suas vidas juntos. Alice diz que os dois não devem ignorar a diferença que existe. Martim diz que os dois não devem se importar. Alice diz que Martim diz isso, pois não está batalhando todos os dias com a idade, e ressalta que ele não encontra 10 fios de cabelo branco toda noite, não encontra rugas diferentes e ele sequer necessita de óculos para ler. Ainda menciona o remédio da pressão. Alice diz que enquanto Martim aprende a ser pai, em breve ela já será avó. Martim diz que os dois não devem se importar com o que os outros pensam, pois os dois têm um ao outro. Alice e Martim acabam se beijando. Eva perde todo o dinheiro que conseguiu com Sérgio no cassino, fica furiosa e exige o reembolso. Nesse instante, o guarda aparece e diz que Eva tem 2 minutos para deixar o local. Miranda pergunta por que Diego a beijou. Diego diz que estava morrendo de vontade de fazer isso. Miranda diz que não pode haver nada entre eles, enquanto ele não terminar oficialmente com Nicole. Diego pede a Miranda que admita que há algo especial entre eles. Miranda responde que não quer se decepcionar. Rebeca pesquisa na internet os sintomas da doença de Alzheimer e começa a chorar. Fernanda chega em casa e encontra sobre a cama um ramalhete sem as rosas. Nesse instante, Gonçalo liga para Fernanda, percebe que ela está chorando e resolve ir até seu apartamento. Lorena resolve segui-lo para saber aonde ele vai. Alice e Martim dançam enquanto se beijam. Os dois se sentam num sofá e os beijos começam a ficar ainda mais intensos. Alice se dá conta do que está fazendo e fica assustada. Nesse instante, Alice recebe um telefonema da diretora da escola de Miranda e descobre que a filha estava se drogando. Martim resolve acompanhá-la, mas Alice opta por ir sozinha. É noticiado na televisão que Santos foi morto e Yara fica desesperada. Durante a fuga, Paulo pensa em Yara
e recorda de diversos momentos felizes entre os dois. Martin acompanha Alice até a saída e, enquanto os dois se beijam como forma de despedida, o detetive os fotografa.